presença de todos vocês. É uma alegria estar aqui nessa oportunidade. E hoje o tema sugerido foi meditação, caminho para a evolução. Eu tive a curiosidade de olhar no dicionário o que era evolução. Todo mundo sabe, mas qual será a definição disso? E aí tem algumas definições e uma é o progresso de um ser ou em direção a um ponto final. Evolução, progresso de um ser ou de um sistema em direção a uma etapa final ou um ponto final. E isso envolve um começo e um fim e envolve superação. E evolução tem alguns sinônimos: desenvolvimento, transformação, progresso, crescimento e assim por diante. Também vou ficar falando do dicionário inteiro agora. Quando eu estava pensando em evolução também, veio na minha cabeça aquela teoria de Darwin. Que ele fala que os seres vão evoluindo e vão se tornando, mudam de categoria. Então nessa teoria nós viemos de onde nós viemos? Macaco. Uma vez meu guru estava falando, se o Darwin quer aceitar que ele veio do macaco, ele que veio. Eu não vim do macaco, eu vim de Deus. Que evolução é essa? E que evolução a gente precisa? Nosso mestre, Gurudev Baba Hariharananda, costumava afirmar: a vida em si já implica evolução. Conscientes ou não, todos os seres vivos estão em processo de evolução. Então tem dois tipos de evolução. Uma que a gente não precisa fazer esforço. Meu corpo vai mudando, meu cabelo vai ficando branco ou caindo. Da infância eu vou para a juventude, para a velhice, depois um pouco mais além. Uma planta cresce. Então essa evolução é natural. Nas nossas vidas tem uma evolução natural, a gente não precisa pensar nela. Mas tem uma outra evolução que é necessária, que é uma evolução consciente. O esforço ou a energia que a gente coloca para crescer, para transformar, para desenvolver, para produzir. E essa é a mais importante do ser humano. A natural, a gente não precisa de esforço. E a minha pergunta é, nós somos considerados seres evoluídos, seres humanos. E a gente considera que a humanidade está evoluindo. Então a gente vê a tecnologia, a gente vê a modernidade, a gente vê as facilidades. Mas a minha pergunta para vocês é, será que a gente está evoluindo? Ou será que isso é evolução? Será que tudo isso que a gente considera como evolução na criação ou no mundo, que vem dos seres humanos, a gente pode considerar como evolução? Se a gente olhar um pouco ao nosso redor, se a gente olhar, por exemplo, uma guerra dessa que está acontecendo, ou várias outras discrepâncias na humanidade, será que a gente está evoluindo mesmo? É só para refletir, não é pessimismo. Mas que tipo de evolução é essa e que tipo de evolução a gente precisa? Se todos nós estamos querendo evoluir, a gente está. E de alguma maneira cada um busca uma evolução. Eu quero evoluir no trabalho, eu quero evoluir com a minha família, eu quero melhorar como pessoa. Todo mundo está buscando. Mas duas perguntas. Será que eu sei, primeiro, como evoluir? E a segunda pergunta, que é a mais importante de todas, será que eu sei onde eu quero chegar com essa evolução? Porque se eu não tenho uma meta e se eu não sei o caminho para chegar nessa meta de crescer, eu perco a motivação ou eu fico perdido. Então o que acontece? A maioria dos seres humanos, incluindo nós, a maior parte do tempo, se preocupa com a evolução, mas essa evolução é parcial, ela é limitada.
a nossa evolução tem que ser completa. E o que significa evolução completa? Eu lembrei de uma metáfora que é usada na Bhagavad Gita e numa outra escritura chamada Katha Upanishad, uma escritura védica, que eles dão o exemplo de uma carruagem. Então, cavalos, rédea, carruagem, o condutor dela e o passageiro. Quem está sendo conduzido. E essa metáfora dessa carruagem nos mostra como deveria ser a nossa evolução, como deveria ser o nosso crescimento. 5 fatores a gente deveria trabalhar e se preocupar para crescer, para transformar e para evoluir. E aí sim a gente teria uma evolução completa. E aí sim nós poderíamos ser chamados de seres evoluídos. Antes disso, a nossa evolução está meio capenga. E o que significa essa carruagem? Cada uma dessas partes da carruagem é um fator que a gente tem que evoluir. Primeiro, a carruagem. O que significa a carruagem? Alguma ideia ou não? Qual o simbolismo da carruagem que a gente tem que se preocupar para evoluir nas nossas vidas? É o primeiro aspecto. Nosso corpo. Nosso corpo é a carruagem. E é o primeiro aspecto que a gente tem que se preocupar para evoluir e crescer. Como eu faço para evoluir meu corpo? Ou como eu faço para cuidar desse corpo para realmente ter uma evolução apropriada e adequada? O corpo não precisa de muita coisa. Porque o corpo é formado só de 5 elementos. Ele parece vivo, mas ele é inerte. Ele não tem vida. Então ele é formado de 5 elementos, existe por um tempo, e daqui a um tempo ele volta a ser 5 elementos. Então o corpo necessita basicamente de comida, de um pouco de exercício e de descanso. Preciso cuidar da minha carruagem, porque se a carruagem estiver desbalanceada, se tiver alguma roda desregulada, se ela não estiver boa, minha viagem vai ser ruim. Mas não é o mais importante. E quantas pessoas no mundo se preocupam além dessa carruagem? Poucas. A grande maioria das pessoas está preocupada só com a carruagem, manutenção da carruagem, e esquece do resto. O corpo e o que envolve o corpo. Eu estou preocupado com o meu corpo. Eu quero ter um corpo bonito, atraente, eu quero ter um corpo forte, eu não quero envelhecer. E eu quero todos os confortos para o meu corpo. Então, a partir dessa preocupação com a evolução da minha carruagem, eu me preocupo. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter prazer e assim por diante. Nada de errado. Mas essa é a primeira etapa. Se eu ficar só nela, e o resto? Vamos para o próximo. Os cavalos dessa carruagem, o que representam? Os nossos sentidos. 5 cavalos nessa carruagem representam os nossos 5 sentidos. Para que servem os sentidos? A nossa relação com o mundo. Tudo que eu tenho de contato no mundo se dá através dos sentidos. Então, os sentidos são os cavalos, nessa metáfora, e os sentidos servem como repórteres. Eles captam as informações no mundo através dos objetos e eles levam essa informação para alguém. Esse alguém vai chegar daqui a pouco. Como eu faço para cuidar dos sentidos? Como eu faço para me preocupar com a evolução dos sentidos ou o crescimento dos sentidos? Disciplinando os sentidos, disciplinando o uso deles no mundo. Hoje em dia, todo mundo tem problema de vista, todo mundo tem problema de audição, todo mundo... Por quê? Uso indisciplinado dos sentidos. Um monte de estímulo desnecessário e o que acontece? Eles se esgotam. O meu mestre costumava dizer que é como se fosse chicotear um cavalo já exausto. Ele já não consegue nem mais andar e fica vai.
Quanto de estímulo que a gente dá para os nossos sentidos? De escutar, de ver, cheirar, comer. São necessários e o quanto não. Enquanto a gente é jovem, a gente não sente nada disso. Mas quando chega uma certa idade, aí a gente começa a perceber o resultado do uso incorreto dos nossos cavalos. Então, o uso dos sentidos tem que ser acompanhado de uma disciplina. O tanto disso para falar é o suficiente. O quanto eu preciso olhar, isso é o suficiente. Mas eu nunca penso nisso. Tem oculista, tem outro olfato, tem médico para tudo, eu vou dar um jeito. Tem óculos, tem... Mas eles não têm volta. Uma hora que eles estão desgastados, isso não tem volta. Os cavalos. Essa é a segunda etapa da evolução que eu preciso cuidar. Quem controla os cavalos? A rédea. Nessa carruagem. O que representa a rédea? Quem cuida dos sentidos? E é a mente. A mente é a rédea para controlar os cavalos. E agora, como cuidar da mente? E o que é mente? Mente é considerada como o fluxo de pensamentos. Todo mundo percebe isso ou não? Um negócio que não para aqui dentro? É ela. Mente é que sempre oferece alternativas pra gente. Então você fala, hoje eu vou naquela palestra. Aí vem uma outra. Você podia ter ido comer pizza. Você podia ter ficado em casa e descansado. Ela dá um monte de opções. Mente é um amontoado de desejos dentro de nós. Mente é o fator de dúvida nas nossas vidas. Eu tenho certeza que todos já conhecem isso. Como eu faço para tornar essa rédea firme? Como eu faço para cuidar da mente? Tem várias coisas também. A primeira é muito importante. E é igual a do corpo. Comida. A mente é formada pelo alimento. A parte mais sutil do alimento se torna a nossa mente. Então, alimento. O que você come, saiba que a sua mente vai ser igual. Ou seja, tem uma palavra, uma expressão que chama fast food, que é comida rápida. Como vai ser sua mente? Fast mind. Tem outra que chama junk food. Junk é lixo ou porcaria. Como vai ser sua mente? Comida é extremamente importante para a mente. Outra coisa, mente e respiração são diretamente conectadas. Então, consciência da respiração vai cuidar da nossa mente. E controle da respiração vai controlar a nossa mente. Quantos de nós se lembra da respiração? A gente se lembra de tudo, mas não lembra dela. Ela é diretamente o controle da nossa mente. Se você aprende pelo menos a observar a sua respiração que está acontecendo agora, sua mente se acalma. E se você aprende a fazer controle da sua respiração, por exemplo, com pranayamas, você vai controlar a sua mente. Rédeas. Pensa, dessas 3 que a gente falou até agora, quanto tempo a gente pensa na carruagem, quanto tempo a gente pensa nos cavalos e na rédea? Está diminuindo a nossa importância. Só que essa nossa escala de valores está distorcida. A importância deveria ser do último para o primeiro. E a gente vai para um próximo agora. Quem está segurando a rédea? E quem segura a rédea, que é o condutor dessa carruagem, é o intelecto. A nossa inteligência. E o que é inteligência? O que ela faz? O intelecto é a capacidade nas nossas vidas de tomada de decisões. O que é uma pessoa inteligente? Alguém tem alguma ideia ou não? Alguém sabe, decorou muitos livros?
que é uma pessoa inteligente? Nosso mestre fala, é aquela pessoa que toma a decisão certa na hora certa. E não decisão certa na hora certa, ela age depois. Essas 3 coisas tornam uma pessoa inteligente. Então, inteligência é a capacidade de tomada de decisões. E como eu faço para melhorar isso? Como eu faço para evoluir meu intelecto, minha capacidade de tomada de decisões? Primeiro, eu tenho que me alimentar com coisas positivas. Alimentar é de estímulos. Então, eu tenho que ter boas leituras. Se eu alimento a minha cabeça com material desnecessário, como eu vou conseguir tomar boas decisões? Minha mente vai me oferecer um monte de opções e eu não vou conseguir. Sempre tem um cabo de guerra entre mente e intelecto. Quando a mente, que é cheia de dúvidas e opções, está predominando, o intelecto não consegue agir. E aí o que acontece conosco? A gente não consegue tomar decisões. Ah, não sei, depois eu decido isso. Vou para lá, vou para cá, uso essa roupa ou aquela. Caso eu compre uma bicicleta, a mente está ganhando. Mas está errado. O intelecto tem que estar sempre afiado. Então, boas leituras. Alimentar com coisas importantes, com coisas que eu sei que vão fazer bem para a minha vida e vão me ajudar nessa capacidade. Outra coisa, utilizar o discernimento para viver. Isso é bom para a minha vida ou não é? Para onde isso vai me levar? Quantas vezes a gente fala sem pensar? Quantas vezes a gente age sem pensar? E o que acontece quando a gente faz essas 2 coisas? Arrependimento. Temos que remendar alguma coisa. Ih, ficou chateado. Ih, não deu certo. Por quê? Não pensei. Então, o alimento para o intelecto basicamente é o que eu estou colocando lá para dentro, através dos estímulos, e viver com discernimento. Pensar antes de falar, pensar antes de agir. Isso é afiar o nosso intelecto. Muito trabalho, né? O que mais? Falta o último. Tem alguém que está passeando nessa carruagem. E quem é? O que está além do intelecto? Deus? O que mais? Alma. Dentro desse corpo carruagem, a gente tem os sentidos, a gente tem a mente, a gente tem o intelecto, mas esses 4 só podem funcionar com a presença da alma. E a minha pergunta é, se a gente está entendendo como evoluir os outros 4, dá para evoluir a alma? Eu consigo evoluir a alma ou não? Na verdade, não. A alma já é evoluída. A alma já é. A alma é pura. A alma é uma centelha do divino. A definição da alma é Sat Chit Ananda. Existência eterna. Consciência infinita e ela é a bem-aventurança. Então, o que significa evoluir a alma, entre aspas, significa eu preciso me aproximar dela. Eu preciso fazer um esforço para me conectar e para ter a experiência. E isso é o cuidar da alma, entre aspas. Tem um verso na Bhagavad Gita, é o penúltimo verso do capítulo 3. E ele fala de uma escala desses 5 fatores. Então ele fala primeiro, os sentidos são mais poderosos que o corpo. A mente é mais poderosa que os sentidos. O intelecto é mais poderoso do que a mente. E a alma é mais poderosa que todos. Então, o que quer dizer isso? Se eu cuido só do meu corpo, eu estou deixando os 4. Mas se eu me preocupar em cuidar da alma, entre aspas, nessa evolução, todos os outros 4 estão integrados e fazem parte desse processo. Enquanto eu não me preocupar com essa evolução espiritual, com essa conexão com a alma, a minha evolução é fragmentada.
a minha evolução é incompleta. E a minha vida é incompleta. E a incompletude da minha vida traz sofrimento. E traz vazio. Quando a gente fala em evolução, qual é o ser mais evoluído da criação? Ou pelo menos teoricamente. Quem? Jesus Cristo. Não, mas de todos os seres. De todas as categorias da criação. O ser humano. E por que o ser humano é considerado mais evoluído? Tem alguns fatores principais por isso. E o primeiro deles é o cérebro. É o grande diferencial dentre os outros. Mas tem um outro fator, que é a coluna. A coluna vertebral, no ser humano, é o grande diferencial dele para os outros. Na verdade, a coluna é uma extensão do cérebro. Ela tem quase as mesmas funções. Ela distribui os estímulos nervosos para o resto do corpo, ela faz as funções cerebrais circularem e chegarem nas outras partes. E por que a coluna é um grande diferencial no ser humano? Os outros animais têm coluna. Mas qual é a diferença? Pensa na coluna de uma vaca e na coluna de um ser humano. De um cachorro e de um ser humano. Qual a diferença? Ela é vertical. E os outros animais têm a coluna horizontal. Então, o que significa isso? A coluna ereta do homem, e ele andando ereto, significa esse processo de crescer. É a única que está apontada para cima. Evolução. E isso já mostra para a gente como deve ser o nosso processo de evolução. Porque a gente falou de como cuidar dos outros 4, mas como cuidar da alma? É interessante que, quando a gente pensa em crescer, vocês pensam, o que vem para vocês? Para cima ou para baixo? Para cima. Quando a gente fala, eu quero subir de posição, não quero falar, eu quero descer de posição. Eu quero subir no pódio, não quero descer no pódio. Quando um goleiro pega um pênalti, para onde ele aponta? Por que para lá? Por que ele não aponta para cá? Quando você tá tudo bem, você faz assim, não assim. Por quê? Por que é para cima? A coluna está indo para cima. E a gente está querendo sempre ir para cima. Eu quero escalar e chegar no cume do Everest. Por que eu vou ficar... Eu não quero cavar um buraco e ir para baixo. Tem pessoas que fazem, mas a grande maioria quer ir para cima, escalar. Por quê? Porque o ser humano está querendo subir sempre, crescer sempre. Isso é para cima. E é aí que se encontra o segredo. E é aí que se encontra a evolução da nossa espiritualidade, a evolução, entre aspas, da alma. Nós temos dentro do nosso corpo, além dessas 5 fatores, a gente tem os chakras, que são centros de energia no nosso corpo. Todos já ouviram falar de chakras? E esses centros de energia que existem na nossa coluna, 5, e no nosso cérebro, 2, são responsáveis por tudo que a gente faz nessa vida. Então, o chakra mais baixo, que está perto do cóccix, chamado Muladhara, ele é responsável por toda a nossa atividade financeira e material. O chakra que fica perto na região dos nossos genitais, na coluna, é responsável por as nossas atividades sexuais e relações familiares. O chakra que fica na direção do umbigo, na coluna, é responsável por saúde, doença, beleza e digestão, alimento, fome. O chakra que fica no coração, na coluna, é responsável pelas nossas emoções positivas e negativas. O chakra que fica na nossa garganta, na coluna, é responsável pela nossa inteligência, pela nossa parte filosófica e religiosa. Daqui até aqui, engloba todas as nossas atividades da vida. Todas. Tudo que a gente faz tem relação com uma dessas 5 categorias. E aqui em cima
aqui é o centro da alma e aqui é chamado de fontanela. Esses dois chakras não têm relação com as nossas atividades no mundo, mas eles têm relação com as nossas atividades espirituais. É aqui em cima que Jesus Cristo chamava de Reino dos Céus. E aqui, a Terra. Então, o que significa subir? Por que está todo mundo sempre olhando para cima, querendo subir de todas as maneiras? Mas ninguém sabe o porquê. Porque a nossa consciência, o nosso lugar não é aqui embaixo. O nosso lugar é em cima. Então, esse desejo nosso de subir, de crescer, de evoluir em todos os aspectos é simplesmente um reflexo do nosso desejo de elevar a nossa consciência. Dos centros mais baixos para os centros mais elevados. Pensem na sua vida e na maioria dos seres humanos. Onde estão normalmente os nossos pensamentos? No divino ou na terra? Os nossos mestres afirmam que a grande maioria dos seres humanos está o tempo inteiro pensando em dinheiro, sexo e comida. E onde está a consciência? Lá em cima ou embaixo? Embaixo. E esse é o desejo, eu preciso subir. A consciência lá dentro está falando, por favor, me eleva. Não adianta só escalar o Everest. Você tem que escalar o seu Everest interior. E esse é o processo. Enquanto uma consciência de um ser humano está prioritariamente nesses 3 centros inferiores, dinheiro, sexo e comida, não que a gente não tenha que pensar nisso, mas isso não deveria ser prioridade nas nossas vidas. Se uma pessoa tem prioritariamente isso na vida, ela está mais parecida com um animal. Um animal e um ser humano têm algumas características similares. 4. Primeira, come. O animal se alimenta, nós nos alimentamos. Segunda, o que acontece depois de comer um monte? Dorme. O animal dorme, a gente dorme. Terceira, alguma outra? Procriação. E quarta, medo. Os homens e os animais têm essas 4 coisas em comuns. Então, se a minha vida está prioritariamente nessas características, daqui a pouco vai nascer um rabinho. Animais. Seres humanos, mas com uma mentalidade de animais. Se a consciência de um ser humano está nos próximos 2 chakras, no coração e na garganta, eles são chamados seres humanos, porque aqui é o centro das emoções. E aqui é o centro da razão. Então, um ser humano é aquele que tem a capacidade de utilizar a inteligência e a razão para viver, e não viver como um instinto, como um animal. Uma pessoa que está com a consciência aqui embaixo, ela não usa a razão e ela não pensa. Ela responde por estímulo, por instinto. Alguém te trata mal, você precisa reagir. Sem pensar. Então aqui, usando razão, usando a emoção e usando a inteligência para crescer. Isso é um ser humano. Mas será que a gente deveria parar por aqui? Ou ainda tem mais para escalar? Esses 2 últimos chakras, quando a consciência de uma pessoa está aqui, ela está além da animalidade e além da humanidade. E ela está onde? Na divindade. E isso é o caminho da evolução. Enquanto a nossa vida não estiver estabelecida na divindade, usando a intuição, usando a sua conexão com o divino, com a alma, com a sua essência, para viver, para amar, para dialogar, para trabalhar e fazer tudo, a nossa evolução está incompleta. E como eu faço para subir? Como eu faço para escalar? Não existe outro caminho, a não ser meditação. Um processo natural de evolução do ser humano, o nosso mestre Paramahansa Yogananda Ji afirmou, uma pessoa para evoluir de uma categoria mais inferior de um ser humano, que está lá embaixo com a consciência, até o ser humano mais elevado que está conectado com o divino,
demoraria normalmente, se uma pessoa falar, deixa a vida me levar, 1 milhão de anos. Bastante, né? A gente já tem 20, 30, 40 anos e fala, nossa, tanto? 1 milhão. E ele fala que o processo de meditação, através de algumas práticas, uma respiração consciente e concentrada numa técnica específica da Kriya Yoga, que demora 30 segundos, corresponde a 1 ano de evolução espiritual, dessa evolução. Então, uma pessoa conscientemente e com um desejo sincero, ela tem a possibilidade de acelerar extremamente esse processo de evolução, esse processo de crescimento. E é isso que a meditação pode oferecer para a gente. E esse presente é exclusivo dela. E o que é meditação? Meditação é o processo de se utilizar da sua consciência, se utilizar da sua respiração, que é um presente divino, e se utilizar de concentração nos chakras para esse progresso. Lembra que a gente só existe para evoluir. E a gente está buscando evoluir. Só que quase ninguém ainda sabe o potencial que tem para evoluir, o como evoluir. E qual é essa meta? Então essa meta dessa conexão com o divino, de chegar no topo, na cobertura, essa é a meta de todos os seres, conscientes ou não. A gente vive, a gente trabalha, a gente acorda, a gente briga, tudo o que a gente faz é só para essa evolução, só que ainda é inconsciente. Se a gente começar a fazer isso de uma maneira consciente, a nossa vida vai mudar por completo. E isso não significa abandonar a sua vida, não significa abandonar as atividades dos outros chakras, mas significa fazer tudo de uma maneira diferente. E isso é chamado de Kriya. Kriya Yoga não é só fechar os olhos e meditar. Essa é uma parte importante. Mas são 2 sílabas, Kri e Ya. Kri significa ação, atividade. E Ya significa divindade. Então, eu vou fazer tudo. Só que eu não vou esquecer do que está por trás disso tudo. Essa essência divina, a alma. E essa experiência, essa lembrança vai mudar minha vida por completo. É uma vida prática, dinâmica e divina. É isso que a gente precisa trazer para nossas vidas. Não adianta eu ficar só no Kri, atividade, atividade, atividade. Porque elas nunca vão ser o suficientes. Eu preciso conectar o Ya. Eu preciso trazer o divino para tudo que eu faço. Sem o passageiro na carruagem, qual o sentido da carruagem? O condutor fala, qual a graça? O que eu estou fazendo aqui? Sem a alma no corpo, não existe vida. Quantos de nós lembra disso? Buscai primeiro o reino dos céus e todo o restante vai ser acrescentado. Jesus disse, busca primeiro a alma, se conecta com ela e todo o resto vai se harmonizar. Seu intelecto, sua mente, seus sentidos e seu corpo. Não existe outro caminho para a evolução. Jesus também falou, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Significa, o que adianta você ficar concentrado só nos 4 primeiros fatores e ter todo tipo de sucesso se você esquece quem você é, se você esquece da sua natureza divina e se você não se preocupa com a sua evolução verdadeira? É isso o presente que a gente recebeu dos orientais. O caminho da meditação, o caminho verdadeiro para a evolução, o caminho para a nossa transformação completa da vida. Não importa o que você faça, não importa a sua idade, seu gênero, tudo isso é sem importância. Qual é o seu desejo de crescer? Qual é o seu desejo de transformar a sua vida? Está nas nossas mãos. E esse é o caminho, meditação. No começo eu falei para vocês que a evolução é algo que é um progresso e tem um começo e um fim. A gente vai chegar num estado final. Mas esse progresso e esse começo e fim não é do ventre até o túmulo.
Isso não é a evolução final. Nosso mestre fala que a nossa evolução verdadeira começa num ponto e onde é o final dela? No mesmo ponto. A gente vai voltar para o mesmo ponto. E que ponto é esse? Da onde vocês vieram? Da barriga da sua mãe? Da onde? Qual é a sua origem? Do divino. E para onde a gente está arrumando agora? Para lá? Quanta gente se lembra disso? Quando a gente acorda, será que a gente lembra? Fala, eu tenho que dar mais alguns passos hoje. Eu preciso completar essa evolução. De onde eu saí, eu tenho que chegar. E enquanto eu não chegar lá de volta, não fica pensando que está evoluído. É lá. Paramahansa Yogananda falou assim, na bem-aventurança eu vim. Na bem-aventurança eu existo. E na bem-aventurança, finalmente eu vou me dissolver de novo. Pensa nas suas vidas. Será que tudo que a gente está buscando não é ser feliz? E não é engraçado que, na essência, nós somos a felicidade? Tem alguma coisa errada nessa vida. A gente precisa ter consciência disso e experimentar a bem-aventurança. Isso é evolução. Certo? Falei demais? Preciso controlar meus sentidos. Os cavalos estão meio agitados. Alguém tem alguma pergunta? Não tem pergunta certa nem errada. Só porque eu falei pensa antes de falar, né? Vocês já estão colocando em prática. Isso aqui é uma turma aplicada. Sem perder tempo. Como saber que estamos evoluindo? Muito legal. Percebendo se sua vida gradualmente está mais feliz. Como está meu dia a dia? Eu estou um pouco mais feliz? Como estão minhas respostas? Como eu estou respondendo aos desafios que o mundo me oferece? Como minhas negatividades estão? Estão um pouco mais fracas? Isso é uma medida. Como você está no dia a dia? Gradualmente você tem percebido uma melhora ou não? Não quer dizer que nossas fraquezas ou negatividades ou as partes que a gente gostaria de mudar vão desaparecer de uma hora para outra. Mas gradualmente elas vão se enfraquecendo. Então esse é o saber que eu estou evoluindo. Então, antes eu ficava irritada, eu ficava 10 dias irritada. Agora eu fico 8. Estou evoluindo. Muitas pessoas começam a meditar e falam, eu continuo nervoso, eu continuo ansioso. Calma, quanto tempo você treinou para ficar nervoso e ansioso? Treina um pouco meditação agora. Esse negócio não está funcionando. Tá, só que você não percebe. Tem outro verso que é lindo na Bhagavad Gita que fala, nesse caminho da espiritualidade não existe um esforço, mesmo que insignificante, que seja em vão. Você percebendo ou não, você cresceu. Seu saldo espiritual está lá. Mesmo que você não perceba. Uma hora você vai poder sacar. Então essa é a percepção. Eu estou melhorando no dia a dia ou não? Isso faz parte do intelecto, fazer autoanálise. Antes de dormir, se perguntem, meu dia foi melhor do que ontem ou não? Como foi meu dia hoje? O que eu fiz de bom? O que eu não fiz de bom? Como eu posso melhorar amanhã? A gente tem que olhar e perceber. Porque é gradual. Certo? Gradual, mas porém certo. Não existe dúvida. Em muitos lugares, especialmente na Bhagavad Gita, na Bíblia e em várias outras partes, o caminho espiritual, a nossa vida na Terra é considerada como uma batalha, uma guerra. A guerra contra as negatividades, contra os apegos, contra a indisciplina, contra o descontrole. Mas o interessante dessa guerra é que, quando você se dispõe a lutá-la, não existe derrota.
Não tem derrota. Se você fala, eu vou mudar e vou fazer, você já venceu. A única derrota nas nossas vidas dessa batalha da vida é, eu não vou. Essa é a derrota. Porque a gente vai continuar sendo dominado pela mente, pelas emoções, pelas negatividades. Essa é a derrota. O que a gente quer para nossas vidas? Está nas nossas mãos. Ah, minha mente é muito agitada. Ótimo, melhor ainda. Quando a gente começa a perceber as coisas que a gente tem para mudar, a gente tem mais desejo para mudar. A gente tem mais desejo de transformar. A gente não tem que se desanimar com as nossas fraquezas. Mas a gente tem que ter mais vontade e desejo de falar, eu vou tirar isso da minha vida. Porque isso não faz parte da minha vida. Eu sou a essência pura e divina. Tudo isso é só uma poeira que eu tenho que eliminar. Mas eu tenho que mudar. Porque sozinhas elas não vão embora. Sozinhas elas aumentam. Um passo nosso. Deus dá 100 passos na nossa direção. Pensem. Sua vida já é perfeita como você gostaria? Suas respostas, sua maneira de viver, de agir, de falar e de pensar já é o modelo ideal da sua vida? Ou tem algo para melhorar? Se tem algo para melhorar, aproveita a sua vida. Quantas respirações a gente tem ainda? Alguém sabe ou não? Não é pessimismo, mas amanhã eu medito, amanhã eu melhoro. Que raio de amanhã é esse? Alguém já viu amanhã? Não. A gente só tem o agora, essa respiração. Para mudar, para crescer, para transformar, para evoluir. Depende do nosso desejo. Alguma outra pergunta? Assim, a princípio, né, as nossas emoções, elas são mais uma resposta daquilo que, enfim, que existe ao nosso redor, né? Principalmente quando a gente é criança, assim, eu acredito nisso. Conforme a gente vai tentando melhorar e vai tentando evoluir, em que momento que eu compreendo que esse controle das minhas emoções e reações, elas não estão mais vindo da mente como uma forma de a gente se colocar num local onde a gente gostaria de evolução, mas sim uma resposta do nosso espírito. Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Isso, por exemplo, como você sabe disso? Para onde a sua mente está te levando? Você tem que olhar um pouquinho para a direção da sua vida. Então, por exemplo, que decisões eu estou tomando na minha vida? O que eu estou agora buscando para a minha vida? Que tipo de comida? Que tipo de companhia? Que tipo de locais? Que tipos de pensamentos eu tenho prioritariamente? Se você perceber que todas essas partes estão harmoniosas, meu ambiente é positivo e harmonioso, meus amigos têm ideias e conversas inspiradoras, meu alimento me faz bem, e eu sei que está de acordo para o meu crescimento, meus pensamentos estão harmoniosos, você pode saber que você está bem mais conectada com o divino. Mas se sua mente for cheia de ansiedade, de preocupação, de negatividade, se a gente não tem controle dos hábitos alimentares, se a gente está cheio de apego e desejos e de emoções não tão equilibradas, ela ainda está no governo. E a gente sabe, ela está no governo. Mas ela não tem que ficar no governo. A mente é dito que é um ótimo servente. Para obedecer ela é maravilhosa, mas ela é um péssimo mestre. Ela não sabe mandar, ela estraga tudo. Por enquanto ela está como chefe. Então a mente fala para você, se irrita, na hora você range os dentes. Chora, fica triste, na hora. Tem alguma coisa errada nisso, a gente tem que mudar. E esse é o processo. Gradualmente a gente está avisando a mente. Acabou. Você se divertiu muito, agora eu vou me divertir um pouco. Então, meditação nada mais é do que o processo de discipliná-la. De trazer as rédeas na sua mão. É gradual.
mas é sempre para cima. Então presta atenção, observa seu padrão de pensamento, sua vida, seus gostos, suas respostas. Você vai perceber com clareza o que está mais predominante, a mente falando com você ou a alma falando com você. A alma está sempre falando com você, mas quando a mente está muito agitada e muito ativa, a gente não escuta a voz divina. Ela fica ofuscada, não dá para escutar. Então o que acontece? Quando a gente começa gradualmente a acalmar a mente, você escuta mais a voz do divino. E aí quando a gente escuta a voz do divino, a gente passa a acertar mais na vida. A gente passa a ter uma vida mais feliz e harmoniosa, que é Ele que guia. Mas primeiro a gente tem que falar para essa mente, fica quieto. E o ficar quieto da mente é a meditação. Certo? Ficou claro? Ficou. Obrigado. Vamos meditar um pouco? E ficar falando só também não adianta. Eu vou guiar vocês numa meditação curta. Relaxem. E a gente vai sentir já uma diferença. Se for possível, mantenha sua coluna ereta. E traga um pouco de atenção para a sua respiração. Somente perceba o ar entrando e saindo das suas narinas, como uma massagem. Esse ar que parece algo tão insignificante nas nossas vidas é o aspecto mais importante. Ele é a fonte do nosso viver. Ele é a ferramenta para a nossa transformação. E essa respiração é, principalmente, a própria presença do Divino. Om Namo Brahmaye Namastevayo Tamevam Pratyaksham Brahmasi. Ó respiração, eu saúdo a ti, pois tu és a presença viva do Divino em mim. Sempre que vocês se lembram de uma respiração, vocês estão se lembrando de Deus. Ele respira em todos vocês 21.600 vezes todos os dias. Quanto tempo vocês se lembram dele? Quanto tempo vocês se preocupam com a evolução da alma? Ó Deus, durante tanto tempo eu te esqueci. Mas você me deu mais essa respiração. Eu vou mudar. Eu vou usar essa vida para crescer, para produzir, para servir. Se possível, respirando somente pelo nariz durante essa pequena prática. Por favor, faça uma inalação bem lenta, longa e profunda. Inspire. Segurem sua respiração e devagar inclinem seu corpo para frente, o quanto puderem. Quando chegarem no seu limite, exalem. Respiração normal e consciente. Permaneçam lá embaixo um pouquinho. Confortáveis. Não esquece da respiração.
Se esses grandes seres falam que a nossa essência é a alegria, é o amor, porque eu não sinto. Porque eu me identifico com algo que não sou eu. Ó Deus, até hoje eu entendi a vida de uma maneira, mas agora eu percebo que era uma maneira distorcida. Me dá força e me dá vontade para esse mergulho na bem-aventurança. Me deixa saber quem eu sou e quem é você. Me deixa usar cada instante dessa vida para crescer, para produzir, para amar. Cada um de vocês, consultem seu coração. Qual o seu desejo? O que vocês querem dessa vida? Peça, e vocês vão receber. Bata, e a porta vai se abrir. Eu quero crescer. Inale, lenta, longa e profundamente. Segure. Devagar sentem-se. Com a coluna ereta. Exale. Respiração normal, consciente. Ó Deus, eu vou tentar não te esquecer. Em cada respiração eu vou te agradecer. E minha vida vai se tornar uma celebração divina. Não só minha, mas para onde eu for, eu vou levar essa celebração e eu vou levar a sua presença. Me guia. Inale bem lenta, longa e profundamente, com amor. Exale lenta, longa e profundamente, espalhe amor. Inale longa, lenta e profundamente, paz. Exale longa, lenta e profundamente, espalhe paz. Inale mais amor. Exale longa, lenta e profundamente, espalhe amor ao seu redor. Mais uma vez, inalação bem lenta, longa e profunda. Concentrem-se. Exale, lenta, longa e profundamente. Inale. Segure. Concentrem-se. Exale. Respiração normal, conscientes dela. Leva sua atenção para dentro da cabeça. Tentem observar o espaço interior. Seu momento particular com o divino. Concentrem-se, meditem em silêncio, sem esforço. Tenta.
Só um pouco mais de atenção na respiração. Mas mantenha sua atenção lá dentro. Quando gradualmente a gente começa a experimentar essa doçura divina em nós, a gente começa a entender que essa é realmente a nossa meta mais importante. Eu só quero doçura para a minha vida. E ela está em mim. Eu só preciso acessar. Deus dá 24 horas por dia para todos nós. E nós temos que realizar tudo, todas as nossas responsabilidades, todas as nossas atividades no mundo. Mas que a gente não esqueça mais do nosso momento de comunhão com o Divino. E de lá, tudo fica mais fácil na vida. Orando a Deus, orando a todos os mestres, para abençoar a vida de cada um de nós, com mais clareza do nosso viver, com mais clareza do nosso objetivo ao viver, com mais paz, com mais harmonia e mais amor em cada passo. Nós temos muito para explorar. Que cada respiração seja usada com eficiência, com alegria. Eu agradeço a todos vocês por esse momento especial e tentando perceber e me conectar com essa essência divina que habita em cada um de vocês e que nos torna um só. Eu me inclino a todos vocês com gratidão. Vocês são a presença viva do Divino. Om. Amém. Obrigado a todos por essa oportunidade, pela presença de vocês.